desenhei uma pirâmide, que eu chamei de pirâmide transformacional, que eu mesmo desenvolvi. E a base dessa pirâmide é onde existem os figurantes. Quem são os figurantes nessa história? Lembre-se, nós vamos transformar o mundo em um lugar melhor. Como fazer isso? A base dessa pirâmide aqui, os figurantes, são aquelas pessoas que estão vivendo dentro da gaiola. Aquelas pessoas que olham para a jaula dos ratos e acham é assim mesmo. As coisas são assim, não dá para mudar, as coisas são assim mesmo. Por quê? Porque quem estava aqui, ele nasceu em algum local onde a língua que ele fala já foi imposta, a religião que ele tem provavelmente foi imposta. Você sabia que inclusive a religião que você tem, que eu tenho, que qualquer pessoa tem, foi ensinada a nós? Perceba que você aprendeu a acreditar na crença, na sua religião, porque alguém te ensinou assim durante a sua jornada. Perceba que a língua que você fala, o português que você fala, foi ensinado por alguém. Perceba, inclusive, a forma de amar que você tem foi ensinada, mesmo que você não tenha tomado consciência sobre isso. A relação que você tem com o dinheiro, a relação que você tem com você mesmo, sem que você perceba. Você veio aprendendo isso durante toda a sua jornada. E essa questão é que poucas pessoas percebem que isso daqui foi construído e imposto. Como se viver naquela forma fosse a única forma possível. Como se não fosse possível pensar e acreditar em outras coisas por si mesmo, além do que impuseram e te fizeram acreditar. E perceba o seguinte, o papel de figurante, ele é composto por mais ou menos 90% da população, talvez mais. A grande maioria das pessoas vivem nesse papel de conformidade. O que é conformidade, Romani? Imagine uma forma e aí você coloca ali algo naquela forma e fica conformado. Está naquela forma. E quando você tira, está até o molde daquela forma. Agora, o que é estar desconformado? É justamente quando aquela forma não serve mais, quando a roupa velha não serve mais. E perceba o seguinte, esse papel de figurante, algo que caracteriza ele profundamente é a ideia de culpar os outros, de muitas vezes reclamar das situações, a ideia de que, peraí, você não sabe o quanto é mais difícil para mim, Romani, você não sabe o pai que eu tive, Romani, você não sabe como a minha mãe me tratava. Isso aqui são falas de pessoas que vivem no nível de figurante. Pessoas que vivem no nível de figurante, muitas vezes, colocam a culpa que seja no marido ou na esposa, ou nos filhos, ou na situação que estão vivendo. Pessoas que vivem no nível de figurante, às vezes culpam o presidente, ou o prefeito, ou algo que esteja acontecendo na situação, ou que seja a situação global do planeta ou do país, não importa. Lá fora está assim. Mas perceba isso, como eu posso culpar o vento se foi eu quem deixei a janela aberta? Pense nessa frase, como eu vou culpar o vento se foi eu quem deixei a janela aberta? Romani, mas como assim eu deixei a janela aberta? Veio, por exemplo, a pandemia, o Covid-19, mas não tinha o que eu fazer. Perceba o seguinte, o Covid-19 veio para todas as pessoas e tiveram pessoas crescendo nessa mesma fase que talvez tiveram pessoas quebrando negócios. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples, eu estou dizendo que é possível ter um olhar diferente. E para entender mais sobre isso, perceba, enquanto eu coloco a culpa, que seja na pandemia, que seja no meu chefe, que seja na minha esposa, no meu marido, no meu filho, em quem for, eu estou dizendo que eu estou na gaiola. Eu estou dizendo que, peraí, as coisas são assim mesmo, eu não posso mudar. Perceba o seguinte, o quanto é profundo esse papel de figurante. O dinheiro que você tem. Perceba o quanto nossas crenças são enraizadas. Por isso, eu digo que nós vivemos em algum estado de hipnose. O objetivo com a metodologia transformacional não é colocar ninguém necessariamente num estado alterado de consciência. Não, isso para mim é maluquice. A ideia é o contrário, é ajudar a pessoa a ganhar consciência. A ideia é promover um amadurecimento do eu, é promover autoconhecimento, é promover um ganho de consciência de tal forma que as pessoas vão sair do estado de hipnose que elas se encontram para entrar num estado de hipnose muito mais consciente. Como assim estado de hipnose, Romani? Perceba o seguinte, esse papel de figurante, o seu corte de cabelo, você acha que você escolheu o seu corte de cabelo? O seu corte de cabelo muitas vezes foi influenciado por alguém. E não tem problema ter sido influenciado por alguém, a questão é tomar consciência disso. A roupa que você está usando agora, você acha realmente que você escolheu essa roupa? Perceba como os seus construtos pessoais são muito fruto daquilo que você veio vivendo até então, de tal forma que é como se aquela gaiolinha ali fosse a realidade. E que se eu questionar algo, peraí, e se eu quiser escolher ser eu mesmo nesse negócio aqui? E se eu começar a me enxergar
como criador do que está acontecendo no mundo e não como simplesmente uma consequência do que está acontecendo no mundo? Essas são perguntas que o protagonista começa a se fazer.